Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esta mensagem gloriosa. Em nome de Cristo Jesus, para que podemos aprender e viver em descanso e cheio de bom ânimo, cheio de júbilo, porque os que confiam no Senhor não se entristecem, mas têm júbilo com alegria em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me alegro neste nome porque somente em Cristo Jesus, ó Deus Pai, me concede a vitória em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Eu sou missionário e faço parte do tabernáculo do poder da graça de Deus, missionário Silva Silva, levando a mensagem da fé em nome de Cristo Jesus a todos que vão ouvir esta mensagem. Eu estou falando nesta mensagem a respeito do que é coragem. Os que andam com Cristo Jesus jamais retrocedem. Os que servem a um Deus, ó Deus que abriu na profundeza do Mar Vermelho uma vereda para o seu povo passar. O povo estava atemorizado, mas o servo de Deus, a qual ele conduzia o rebanho do Senhor, ele não se atemorizou porque ele sabia um Deus a qual ele estava sendo guiado pelo Deus Todo-Poderoso. E eu venho falar nesta palavra, esta mensagem, Isaías 41, versículo 10, meus amigos. Eu não sei como é que você está, você que segue a Cristo Jesus, que tem uma caminhada com o Senhor e às vezes você se assombra, você tem medo, você anda com medo, o coração bate acelerado, a alma se desespera, mas eu quero te dizer que quem confia no Senhor não tem desespero, mas sempre tem alegria, alegria completa, quando servimos ao Senhor. Ele fala no versículo 10 de Isaías 41, olha a mensagem do Senhor. Isaías foi o profeta de Deus, a qual ele descreveu a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, 700 anos, porque o Espírito de Deus era sobre ele. Ele deixou nessa mensagem, ele disse, não temais, porque eu sou contigo. Isso aqui é o Espírito Santo que falou através do seu servo. Não é o homem que pode dizer não teme, não. Somente o Todo-Poderoso podemos confiar nele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombra, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, diz ó Senhor. Olha, condução-nos, sustento pela destra da justiça do Todo-Poderoso, não há medo, mas sim força e coragem, porque sabemos, pela palavra do Senhor, diante deste nome não há outro, acima deste Deus não há outro. Existe por aí os deuses por aí que eu não quero conhecer. Eu conheço o meu Deus que me chamou para a comunhão com seu Filho amado Jesus Cristo. Quando você passa a ter medo, algo está acontecendo na sua vida. Quando nós andamos na perfeição do Senhor, rejeitando de se contaminar, não podemos se contaminar nas imoralidades, não podemos viver no pecado,
Porque o pecado separa os servos de Deus do Senhor, a face do Senhor não está voltada para aqueles que desejam e vivem na prática do pecado. O pecado, ele é o salário da morte, nós separa do Senhor. Todos que morrem no pecado, sem conhecer Jesus Cristo, sem ter uma transformação de vida, precisa se despertar, porque mais precioso é a salvação. Quando você passa a viver com medo, quando você passa a viver subsaltado, temer, se preocupar, não dormir, ficar impaciente, achando que você vai ser o perdedor, isso em qualquer, meu amado e meu amigo, em qualquer situação da tua vida. Porque o Senhor Jesus, ele veio para nós dar vida e vida com abundância. Esta vida com abundância é quando nós estamos na perfeição de Deus, andando na perfeição do Senhor. Quando estamos na perfeição do Senhor, somos guiados pelo Espírito de Deus. E quando somos guiados pelo Senhor, não tem confundição, não tem perca, é somente ganho. Ainda que venha a tempestade, ainda que venha as afrontas, ainda que o inimigo, com todos os seus que estão no lugar de trevas, se levantar, pronta, um servo de Deus ou uma serva de Deus, que vive na perfeição do Senhor, ele não temas, porque o Senhor está dizendo, não teme porque eu estou contigo, nem te assombra porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento pela minha justiça, diz a palavra de Deus, a boca do Todo-Poderoso. Ainda que aconteça as emboscadas, ainda que o inferno todo se levante contra a minha vida, eu não vou temer, eu não vou recuar. Não é porque, não, eu sou tão pequenino, mas o meu Deus é tão grande. Assim foi o Deus de Daniel, lá na cova dos leões. Então vamos chegar agora falando de não temer, de não recuar. Falamos de avançar, falamos de confiar em um Deus, somente este Deus, que nós faz mais do que vencedor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, é muito maravilhoso viver somente para o Senhor. O Senhor Deus tem prazer, nós seus servos, nas suas servas, aqueles que somente se inclinam e esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor nunca serão desesperados, nunca serão derrotados, nunca serão frustrados, nunca vão perder uma batalha, ainda que tudo pareça que vai acontecer. Não, o Senhor Deus se faz presente na vida dos que temem. Os que temem o nome do Senhor não se mistura, não faz parte daquilo que desagrada a Deus. O que é que desagrada a Deus, meus irmãos? O que desagrada ao Senhor, o que vem desagradar ao Senhor, é quando passamos a praticar o que é má aos olhos do Senhor. Quando tememos o Deus Todo-Poderoso, não praticamos, fugimos da aparência do mal. Eu quero falar, meus amigos, agora em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel,
com seus 3 amigos, eles foram determinados por Deus, saíram da sua terra e foram levados para uma terra estranha da Babilônia, lá onde o povo adorava deuses estranhos, aonde Deus permitiu que eles fossem. Só que eles chegaram até lá, mas eles não se contaminaram com os manjares gostosos do rei, porque o manjar gostoso do rei era gostoso para eles, mas para os servos de Deus que serviam o Senhor, assim como eu sirvo, assim como você serve, não podemos ter agrado de se agradar de um manjar que vai contaminar, que vai tirar você da presença de Deus. Nós somos um povo separado somente para o Senhor, separado para levar a mensagem, separado para não falar mal do nosso irmão, para não criticar e aprender do Senhor, para que podemos levar a mensagem, para que todos que estão passando por os momentos difíceis passem a ter a vitória, assim como Deus deu a vitória a Daniel. Daniel, ele foi parar na Babilônia com seus amigos, e lá na Babilônia armaram um laço, Satanás armou um laço contra o servo de Deus Daniel. Daniel, ele era muito amigo do rei, mas o rei não sabia a emboscada que fizeram contra Daniel. E eles disseram que durante 30 dias, qualquer que fosse encontrado fazendo qualquer petição ao seu Deus, seria lançado na cova dos leões. E Daniel, o profeta, o servo de Deus, ele tinha um compromisso com Deus. E ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Glórias a Deus, né? Às vezes a pessoa, às vezes, ora uma vez, acha que está arrasando. Não, meu irmão. Nós precisamos viver em comunicação. A minha comunicação com meu Deus é em oração. Assim também você pode viver. E vamos ver o que aconteceu. Quando Daniel soube que o dito já estava assinado pelo rei, que ele ia ser lançado na cova dos leões famintos. Ali não tinha quem pudesse livrar Daniel. Os seus 3 companheiros não podiam fazer nada. Agora o Deus que eles serviram, este Deus foi o Deus que entrou em ação. Quando o Senhor Deus entra em ação em meu favor, ainda que venha a tempestade, ainda que tudo se levante contra mim, vai se tornar em um nada. Vai se tornar em um nada contra você, se você viver para este Deus glorioso. E vamos ver se Daniel entristeceu. Às vezes a pessoa, que é servo de Deus, quando ele recebe um diagnóstico do médico, que ele está com uma doença incurável, ele fica de cabisbaixo, ele entristece, ele tira o semblante do seu rosto, não é mais aquele rosto de formosura, de alegria, mas é de tristeza, e só fala naquela doença. Meu irmão, nós temos que exostrar o nome do Senhor. Quando exostramos o nome do Senhor, o Senhor está em ação. E quem é que pode impedir o agir de Deus? Daniel capítulo 6, o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o dito estava assinado, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janela aberta do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não retrocedeu. Quando ele soube que a escritura estava assinada, o documento assinado, que ele ia ser lançado na cova dos leões, amarrado, sem ter quem pudesse livrar,
ele não ligava mais para quem era que estava vendo ele orar. Porque sempre ele orava com a janela não aberta, porque era proibido, mas agora, quando ele soube agora que o dito já estava assinado pelo governador, o rei da Babilônia, ele entrava na sua casa, ele se dobrava o seu joelho, ele orava ao Senhor, ele glorificava ao Senhor, assim como Dante ele fazia. Ele não mudou, ele não disse eu vou parar de orar, ele não disse eu vou parar de buscar meu Deus porque o meu Deus me desprezou. Não, meu amigo, quando buscamos o Senhor agora, preste atenção, Daniel não comeu o manjar saboroso do rei. Quando eles chegaram na Babilônia, eles ficaram ali, os seus 4 amigos, Daniel orou a Deus e pediu que não queria se contaminar, falou com aquele que era o secretário do rei, que cuidava deles, ele queria comer o quê? Verdura. Ele não teve contaminação. Ele não comeu do manjar saboroso do rei, ele não se contaminou no pecado, ele não bebeu do vinho gostoso do rei, mas ele se reservou, ele era separado para o Senhor. Nós precisamos ser separados para o único Senhor, porque os olhos do Senhor é os olhos tão glorioso que o Senhor não se agrada de ver os seus servos nas práticas erradas, porque o pecado cobre a face do Senhor daquele que está praticando as iniquidades. Meus amigos, se você tem andado com medo, se você está passando por um momento difícil, eu quero te dizer, te alegra nesta palavra e passa a buscar. Você que está afastado do caminho do Senhor, que você vai ouvir essa mensagem, te aproxima, passa a buscar a Deus, passa a ter bom ânimo, passa a ter alegria no teu coração, passa a se drogar e a orar e pedir misericórdia, e assim chegar a este Deus. E aí o medo, porque o Senhor não te deu um espírito de medo. Se você anda com medo, se você anda assombrado, o espírito da verdade não está sobre ti, mas está um espírito do engano, um espírito de fracasso. E o nosso Deus não quer ver os seus servos em fracasso. O nosso Deus quer ver nós assim, com alegria, sempre confiando. Os que confiam, Daniel confiou. E no dia que foi ordenado para levar Daniel e jogar ele amarrado na cova dos leões e fechar a boca da cova, ele ficou com leões famintos. Mas só que antes de jogar Daniel, o Senhor Deus, o Criador, o possuidor do céu e da terra seca, ele enviou o seu anjo para fechar a boca do leão. O anjo do Senhor amordaçou os leões e Daniel passou a noite toda junto com os leões, e os leões não tiveram como tocar no servo de Deus, porque o Senhor é o Deus, o dominador de todos nós que vivem na face desta terra. Foi Ele que criou, é Ele que dá ordem, e quando o Senhor ordena, quem é que pode resistir o dito do glorioso e poderoso e soberano Deus? E se essa mensagem falar o teu coração, meu amigo e minha amiga, em nome de Cristo Jesus, eu não sei como você está, mas eu creio que o Deus que eu sirvo, se você crê, a tua vida vai mudar. E você que ainda não recebeu Jesus Cristo como teu único Salvador, entrega a tua vida a Cristo Jesus, porque só há este caminho. Somente a este Deus que nós pode guardar, nós pode livrar e nós pode dar a salvação que é a vida eterna. Se falou contigo esta mensagem, te inscreve no meu canal, compartilha o máximo que você puder e em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados em Cristo Jesus, tenha alegria, tenha paz em nome de Cristo Jesus.